Bom dia, Klodzinski, obrigado pela presença. Obrigado, Otávio. O Antônio Klodzinski é diretor de mercado da RTS Brasil e o nosso assunto hoje é de primeira mesmo, porque são as novidades de tecnologia para importação e exportação e a modernização dos nossos portos, né? Um dos gargalos do nosso sistema de logística que não saem do noticiário nas últimas semanas e nos últimos tempos. Bom, Klodzinski, antes da gente falar das novas técnicas, por que o Brasil demorou tanto para começar a modernizar os seus portos e hoje acordou para essa realidade onde a gente produz, mas tem uma grande dificuldade de exportar? E isso onera o chamado custo Brasil. Eu acredito que essa demora tenha sido porque se seus negócios estão sendo operados de forma coerente, as empresas acabam não investindo, os operadores acabam não priorizando investimentos em modernização. E de alguns anos para cá, o governo, de certa forma, buscando uma fiscalização mais efetiva, um controle mais efetivo das movimentações de carga, tanto de importação quanto de exportação, passou a exigir, através da Receita Federal, que os terminais portuários se equipassem, e isso levou a uma modernização nos últimos anos e isso deve continuar acontecendo. Então, imagino que não foi feito antes por falta de iniciativa, falta de vontade de investimento dos terminais privados, dos terminais públicos e privados, e agora tem sido feito Por pressão. Por livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão, exatamente, esse é o termo que a gente usa. Quer dizer, a exigência do governo ou da Receita Federal em controlar é que acabou forçando essa modernização. Sim, é porque a Receita Federal está com uma tendência de fazer o controle aduaneiro, o controle de movimentação, controle fiscal, de forma automática e eletrônica. E para isso ela precisa que os terminais estejam equipados com dispositivos que permitam isso. Então ela vem já há 4, 5 anos cobrando isso e os terminais têm implantado. Então, existe um cronograma, então? Existe um cronograma, existem exigências, existem revisões anuais, bianuais desse tipo de equipamento. E cada período estão implantadas novas exigências que melhoram o controle da receita, mas por outro lado, elas facilitam muito, melhoram muito a operação. Então os portos também passam, os operadores portuários passam a ter mais controle e mais agilidade. Então o investimento que eles deveriam ter feito por iniciativa própria hoje fazem por imposição, mas por outro lado acaba tendo resultado na operação deles também. Mostra um cenário para mim do que acontece hoje numa exportação de um produto, né, de um container, e do que como era 10 anos atrás, por exemplo. Em tempo, em agilidade, em fiscalização, como é que é? Dois exemplos simples. Por exemplo, um container de carga refrigerada, de frango, por exemplo. Conversei com o Ariel aqui da UABF há pouco. Vocês até ficaram conversando lá, porque é de interesse comum. Ele saía da fábrica, digamos assim, do abate, dentro de um caminhão, em pacotes individuais, era levado para um terminal refrigerado. Nesse terminal, ele era acomodado num container e então levado para o porto, onde ficava alguns dias ou vários dias aguardando a carga até que todos os contêineres daquele lote estivessem prontos. Hoje o que acontece? Esse frango, quando produzido, quando preparado na fábrica, ele já é acomodado em contêineres e já vem transportado quase que em tempo real diretamente para o porto. Então, eles conseguem fazer uma programação de um menor espaço de tempo entre a produção efetiva e o embarque final. Isso reduzindo bastante, não só dentro do porto, mas como no transporte e tal. E até estendendo, algumas indústrias de grande porte, dentro da própria indústria já tem uma área alfandegada, porque há anos atrás a Receita Federal tinha que fiscalizar cada carga. Então ela fazia isso dentro do porto. Com essa questão de automação, de sistemas eletrônicos, ela consegue fazer isso remotamente. Então tem o que é chamado pela Receita de linha azul, que é onde a próprio fabricante, ele tem dentro da fábrica uma área específica, controlada pela Receita, equipada, e ele já sai a exportação pronta da fábrica. Então isso agiliza muito o processo e economiza recursos de armazenamento, tempo e recurso. É preciso fazer muita coisa ainda para os nossos portos, mas a gente tem uma questão que é a questão trabalhista aí, que é bastante complicada nos portos. Nós tivemos aí vários problemas recentemente através de uma medida provisória que a presidente Dilma
abriu visando que a iniciativa privada participasse mais dos portos, os investimentos fossem feitos para que nós estivéssemos modernizados. Vocês estão num porto de Itajaí, em Santa Catarina. Nós estamos em Itajaí, mas a gente atende portos em vários locais do Brasil, Norte, Nordeste e Santa Catarina, especialmente Santa Catarina e Paraná. É preciso mudar esse cenário dos portos, ou essa forma de tratar a mercadoria nos portos, porque senão nós não vamos conseguir modernizar. Outros portos do mundo se modernizaram através desse tipo de mudança? O que a gente observa nos portos, nos grandes portos do mundo é a automação. Tá. Então, praticamente, a mão de obra era uma mão de obra de operação de automação. E no Brasil existe não sei se é uma história ou existe A estiva. A estiva e os outros trabalhadores, os outros TPAs, trabalhadores portuários autônomos, que Eles monopolizam esse há problema. 10 anos atrás você precisava de 20 estivadores para carregar um navio de açúcar, para carregar sacos. Hoje, os açúcar vêm no contêiner e é carregado por uma máquina. Mas, da mesma forma, o sindicato cobra do operador o custo dos 20 operadores. Então, acaba, vamos dizer, uma espécie de uma legislação que, na minha opinião, minha humilde opinião, é uma legislação que tinha que ser revista, para que o operador portuário tivesse a liberdade de fazer a operação da forma que ele pretende. Tanto que a gente percebe claramente que a operação em portos privados ela é muito mais rápida e eficiente, mais barata do que em portos públicos que seguem essa legislação ao pé da letra. Ao pé da letra. Até nós temos um caso em Itajaí, onde em uma margem do rio tem um porto privado, na outra margem um porto público. Qual que é o porto público? É o Itajaí ou de... O Itajaí, o porto público Itajaí, que é operado por uma concessionária, a PM Terminals. E Navegantes? E Navegantes é o Porto Navegantes. Então, a mão de obra em Itajaí é toda ela controlada através do OGMO, do órgão gestor, e na parte de Navegantes, a mão de obra em terra é privada e a mão de obra dentro do navio é pelo órgão. Então, eles têm uma situação meio esquisita. E assim a gente vê. Acaba criando uma diferença no tempo de embarque, por exemplo? Navegantes é mais rápido que Itajaí, porque opera em terra com mais equipamentos, menos mão de obra. Interessante.